Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Mayra, eu sou psicóloga responsável pela pediatria e apresento aqui a minha parceira, a Thalita, psicóloga responsável pelas UTIs respiratórias, mestre em ciências pela Unifesp e especialista em cuidados paliativos. Hoje estaremos falando a respeito de um assunto muito importante, a comunicação de más notícias. Como profissionais da área de saúde, frequentemente nos deparamos com situações em que precisamos compartilhar algumas notícias que podem drasticamente mudar o curso da vida dos nossos pacientes e de seus familiares. E como fazer isso de maneira adequada? Estamos preparados para dar essas más notícias, Thalita? Primeiro, acho que o mais importante é a gente definir o que é uma má notícia. Uma notícia é toda aquela notícia que vai mudar drasticamente de uma forma negativa tanto a vida da família quanto a vida do paciente. E acredito pessoalmente que nós não estamos 100% preparados para fazer comunicação de más notícias. Principalmente pela forma, porque mais do que o que a gente vai falar, como nós vamos falar. Isso é muito necessário que seja desenvolvida essa habilidade. A gente não nasce sabendo comunicar uma má notícia, mas é extremamente possível que a gente desenvolva as habilidades adequadas, principalmente a empatia, que é uma tentativa de prestar atenção no que o outro está sentindo, compreender aquele sentimento, aquela emoção, o nível de compreensão também do indivíduo, quanto que ele está assimilando do que está sendo dito. Um dos pontos mais importantes também é pensar na forma como a gente vai falar em relação a termos técnicos, porque nós temos uma tendência a utilizar muito termo técnico e as pessoas leigas, que não são da área da saúde, elas têm muita dificuldade de entender às vezes o que a gente fala. Então, isso também já é uma grande barreira da comunicação. Se meu interlocutor não entende o que eu estou dizendo, nós temos um grande problema, porque a chance dele sair com um nível de compreensão daquilo que está sendo dito muito baixo é enorme. Acho que uma outra estratégia bem importante para o processo da comunicação é, ao final da comunicação, perguntarmos para o outro o que ele entendeu e pedir para ele fazer um breve resumo com as palavras dele daquilo que nós estamos falando no momento. Porque nós, dessa forma, conseguimos verificar o nível de compreensão do sujeito e, se precisar fazer algum outro ajuste, nós conseguimos ali no momento fazer esse contorno. Uma outra barreira bastante importante são as emoções, que acabam acontecendo durante o processo da comunicação de uma má notícia. Claramente as pessoas vão ficar tristes, elas vão ficar chateadas, algumas com raiva, e cabe a nós que estamos comunicando a má notícia percebermos como que o sujeito que está ali na nossa frente está emocionalmente, porque talvez seja necessário, no primeiro momento, dar um passo para trás, interromper a comunicação, combinar uma nova reunião. Então, é um processo muito dinâmico e claro que a gente precisa do preparo prévio, de sentar com uma equipe multiprofissional, de a gente alinhar o que vai ser dito, qual é o objetivo dessa comunicação. Eu preciso dizer para o meu paciente que ele que ele tem uma doença de uma neoplasia, por exemplo. Então, o que isso vai causar ao longo da vida desse sujeito. Alinhar com toda a equipe qual vai ser a notícia e como vai ser feita a notícia, quem vai participar, qual é o ambiente. É muito importante a gente se preocupar com o ambiente da comunicação de uma má notícia. Será que é possível fazer uma má notícia à beira-leito? Eu me questiono se é o melhor lugar para se fazer. Às vezes o paciente está entubado, sedado, e nós precisamos abordar a família, porque o paciente não encontra-se em condições cognitivas de captar a informação e nós, então, temos que fazer isso com a família. Será que a beira-leito é o melhor? Talvez um espaço mais reservado, uma sala, porque várias unidades de UTI, principalmente de enfermaria, possuem salas de reunião familiar ou salas de reunião multiprofissional. Então, esses espaços eles podem e devem ser utilizados por nós, profissionais da saúde, ao fazer uma comunicação de uma notícia. Thalita, eu acho que você foi descrevendo uma série de pontos, né, que demonstram as barreiras que existem para que a gente possa apresentar uma
uma adequação na maneira de transmitir as notícias, né? E acho que isso só reforça o fato de que a comunicação ela vai muito além apenas da fala. A gente está falando a respeito de algo muito mais complexo, né, que contempla outras instâncias e cabe a nós estar atento não apenas aos conteúdos da informação em si, né, mas do impacto, a reação emocional que aquele conteúdo vai desencadear tanto no nosso paciente como na família. E existem estratégias ou protocolos que possam ajudar os profissionais a adquirirem uma melhor expertise no que diz respeito à comunicação de más notícias? Pensando que a nossa comunicação ela é verbal e não verbal, como você estava falando, Mayra, o nosso não verbal às vezes é até mais forte do que o verbal, então a gente também tem que ter fazendo só esse parênteses, né, em relação às barreiras. A gente precisa ter um cuidado com as nossas expressões faciais, com a nossa expressão corporal, porque isso está dizendo também para o sujeito que está na nossa frente alguma informação. E sim, existem alguns protocolos, o mais conhecido é o protocolo Spikes, ele, se não me falha a memória, é da década de 80. Cada letra do Spikes é uma etapa, então, primeiro de tudo, você precisa alinhar o que vai ser dito, depois você vai se preparar para fazer a reunião, vai encontrar um lugar adequado, vai entender o que a pessoa já sabe daquilo que você vai falar, para daí a gente fazer o começo da conversa, né? Dali para frente, até onde o sujeito sabe do que já está sendo informado para ele, para que a gente possa ter um marco zero para continuar dali. Além disso, é preciso acolher as emoções, acolher os sentimentos, e como eu já falei, se houver a necessidade, se a pessoa está chorando muito, se a pessoa está extremamente emotiva, de ter a sabedoria e a empatia de dizer, acho que é melhor a gente interromper aqui, vamos acolher, fazer um momento para escuta, e o último passo que é fazer um resumo do que está sendo dito. Então, pensar nos próximos passos e fazer um resumo. A melhor estratégia, e isso na minha visão, é pedir para que o outro faça um resumo e que nós profissionais só façamos as correções ou os acréscimos das informações que faltarem na fala do sujeito. Mas acho que a melhor estratégia é pedir para que quem está nos ouvindo dê esse resumo. E existe, assim, uma variabilidade conforme a faixa etária? Sim, existe. Eu não posso ter o mesmo tipo de comunicação com uma criança e com um adulto. É claro que a criança ela consegue entender, de acordo com a sua idade, o desenvolvimento cognitivo. Se nós usarmos estratégias lúdicas com as crianças pequenas, bonecos, desenhos, a criança vai conseguir entender o que a gente está dizendo. E é muito importante que nós sejamos honestos na nossa comunicação, independente se é uma criança, se é um adulto, se é um idoso, porque o silêncio, quando a gente está deixando de falar alguma coisa, isso de alguma forma o nosso não verbal ele está expressando. Já está sendo dito. Já está sendo dito. Então, em resumo, é necessário respeitar a faixa etária, as especificidades, as particularidades de cada época, né? A evolução emocional, a capacidade cognitiva, para que a nossa comunicação tenha, de fato, uma proposta efetiva. Né? Sim. Nós precisamos, antes de tudo, planejar como vai ser feita a comunicação. Então, talvez a grande sacada seja pensar melhor em como fazer isso, em como acessar a pessoa que está na minha frente. Então, antes de fazer uma comunicação, conhecer a família do paciente, conhecer o paciente. É importante identificar os valores para aquelas pessoas também, para que a gente, durante o processo de comunicação, a gente vá trocando com eles, seja um processo dinâmico e não só uma pessoa fala ou um grupo de pessoas que faz a fala. A gente precisa da interação, muitas vezes, olho no olho é muito importante. De estar ali fisicamente e também emocionalmente presente naquele momento da comunicação, porque nós profissionais da saúde também sofremos muito ao falar sobre uma má notícia.
com Sim. o paciente, com o familiar. Então, nós também temos que ter esse cuidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e talvez repensar que, por mais que eu tenha combinado uma reunião, naquele dia eu não estou bem para fazer aquela comunicação, porque eu sei que vai dar errado, que eu vou ficar muito emotivo, ou eu estou muito estressado, não estou conseguindo. Então, a gente pode remarcar essa reunião, ou pensar mesmo na substituição de uma outra pessoa que também já acompanha o caso, em algumas outras estratégias. Dentro da comunicação, existe um termo chamado cerco do silêncio. O cerco do silêncio, ele é percebido. Qual que é a ideia do cerco do silêncio? Por algum motivo, ou a família, ou a equipe de saúde entende que o paciente, que é o portador da informação, ele não pode receber aquela informação porque ele vai se fragilizar ou porque ele é muito jovem, e acaba se criando em torno do paciente uma certa bolha. Então, a comunicação acaba sendo entre a família. E aí a gente fica naquela, e o paciente? E é importante que a gente entenda que o paciente também precisa saber. A melhor estratégia para evitar o cerco do silêncio, que é manter o paciente numa posição mais passiva, sem que ele saiba pouco, é conversar com a família, explicar os malefícios de não contar para o paciente. Sim. Porque existe a percepção do sujeito que está ali na nossa frente. Eu não estou diante de um sujeito que não conhece o próprio corpo, que não está sentindo dor, que não está sentindo nenhum tipo de incômodo. De perguntar para o paciente, quando ele está acordado, consciente, orientado, o que ele quer saber sobre o prognóstico dele, sobre a doença. E explicar para a família, então, esses benefícios de fazer com que o paciente tenha uma posição mais ativa nesse processo. Mas muitas razões podem estar por trás dessa postura da família, Sim. né? Uma superproteção, Sim. ou até mesmo uma subestimação da capacidade daquele paciente. Isso é muito comum, principalmente com crianças, Sim. né? Ou até mesmo com idosos. Então, é importante que a gente consiga decifrar o que está por trás daquele jogo de silêncio, para que a gente possa, de fato, oferecer um espaço mais saudável e com uma comunicação efetiva, né? Onde o paciente pode, de fato, participar das decisões que dizem respeito a toda a vida dele. Com certeza. A partir do momento que nós entendemos o que está por trás do cerco do silêncio e que nós conseguimos atuar, principalmente com a família, naquele ponto, é muito favorável. Porque aí a gente vai fazendo a construção com a família, falando sobre os malefícios de manter aquela informação oculta, fazendo a família refletir, talvez chamar um psicólogo, porque pode ter algum fator emocional associado, e aí o nosso trabalho é muito eficaz em identificar o que está acontecendo, porque a gente pode estar diante aí de uma família que está negando a possibilidade da morte da pessoa, a morte do paciente, ou de uma família que está num alto nível de desorganização e está pensando sobre o fato do paciente ficar desorganizado e da sobrecarga que aquilo vai gerar já dentro de um sistema familiar completamente fragilizado. Seria ajudar a família e a equipe a decifrar o que está por detrás, muitas vezes, de um silêncio. Exatamente. O que inviabiliza uma comunicação efetiva. Sim. O que não pode ser dito, o que não pode ser ouvido, enfim, é ajudar ambas as partes nesse momento delicado da vida. Com certeza. E como eu já falei, por mais que a gente não conte algum aspecto do quadro clínico, da evolução, prognóstico, a pessoa está sentindo no corpo dela. E ela reconhece que o corpo não é o mesmo do que era antes. Então, existem aí algumas percepções que a gente também precisa se atentar. De entender quais são as dúvidas do paciente, de dar escuta para ele também. Sim. E, Thalita, uma outra questão importante, ainda relacionada a esse tema, comunicação de más notícias, com o passar do tempo, houve uma grande mudança na relação médico-paciente. Como é que isso impactou nessa comunicação de más notícias? A minha percepção é que, atualmente, nós nos deparamos com médicos mais empáticos, que estão se esforçando mais para aprender a se comunicar de uma forma mais eficaz. Como eu falei, acho que a melhor estratégia para que a gente possa
fazer uma comunicação, o protocolo, ele ajuda? Sim, ele ajuda. Ele é um direcionador, ele faz com que a gente pense e planeje sobre a nossa atuação e a nossa comunicação. O protocolo é estanque? Não, ele não é, porque como eu falei, se eu estou identificando ali que tem uma emoção que vai atrapalhar o processo da internalização do conteúdo, da compreensão do sujeito, talvez eu precise interromper a comunicação. E hoje, na grade da medicina, obrigatoriamente foi incluído o curso de cuidados paliativos. Então, eles vão ter aulas sobre cuidados paliativos, eles vão ter instrumentalização para fazer uma comunicação de más notícias. Durante a formação deles, já de clínica médica, aqui principalmente no Hospital das Clínicas, eles passam por esse tipo de situação, de precisar comunicar uma má notícia. Então, vai o preceptor junto e vai o residente, e aí passa-se a palavra para o residente para que o residente possa desenvolver essa habilidade também. Então, eu tenho a sensação de que isso está caminhando com uma evolução muito positiva e que as gerações atuais e as próximas gerações já estarão aqui ou em qualquer outro hospital, de uma forma mais capacitada para fazer esse tipo de comunicação. E se por um lado existe toda essa ênfase, né, até mesmo mudanças na formação médica, onde é mostrado, né, o aspecto importante de uma relação empática. Por outro lado, também existe o uso excessivo da tecnologia. Como compatibilizar isso, né, a tecnologia e a humanização de uma forma saudável, na qual a gente possa oferecer o melhor cuidado para o nosso paciente, e, consequentemente, para os seus familiares? Acho que primeiro de tudo é não se apegar só ao que a máquina está dizendo. Claro, é super importante que a gente tenha a tecnologia, que tenha os respiradores, a ECMO, que é uma máquina muito Mesmo muito porque usada. não há como interromper essa evolução da ciência. Exato. Né? Mas nós precisamos nos lembrar que, por mais que sejam o leito 5, o leito 3, 7, 8, enfim, existe uma pessoa ali. E que o leito 3 e o leito 5 podem ter o mesmo diagnóstico, podem estar com a mesma gravidade, mas são pessoas completamente diferentes. Às vezes, o que faz sentido para o paciente do 3 não faz sentido para o paciente do 5. Então, eu preciso entender a história dele. Eu preciso escutar o que a família tem para me dizer, como que a família vai contar como ele era em casa, quais são realmente os valores de vida dele, se é um paciente que preza pela autonomia, pela independência, se é um paciente que não se preocuparia se ficar acamado em decorrência da evolução da doença. Quem que é aquela pessoa? Se ele é pai de quem? Ele é avô de quem? É mãe de alguém? É casado com alguém? Qual que é a história ali por trás? É resgatar a subjetividade daquele paciente, né? Para que a gente possa olhá-lo além do diagnóstico. Exatamente. Eu costumo sempre, quando eu vou fazer uma discussão de caso, perguntar o nome do paciente. Então eu falo, paciente X do leito tal. Porque é importante chamar pelo nome, não só marcar pelo leito. Porque senão a gente acaba entrando nesse movimento de afastamento. Sim. E aí a tecnologia já acaba reforçando isso, e a gente acaba entrando nessa situação e vira uma coisa tão desorganizada que a gente acaba perdendo quem é aquele sujeito, porque a gente está tão focado na máquina, está tão focado na objetividade que o sujeito se perde ali no meio. E contraria a verdadeira e maior proposta da psicologia dentro do contexto hospitalar, né? Que seria resgatar essa subjetividade e, a partir disso, poder oferecer uma visão mais global desse paciente, né? Para que a equipe possa tratá-lo assim, na sua totalidade. Então, é respeitar a singularidade, né, do paciente, pelo que você está falando. Exatamente. Acho que o nosso papel fundamental é entender quem é aquele sujeito, da onde ele veio, entender quem é aquela família, aquela dinâmica, o quanto que aquela dinâmica está sofrendo impacto com o processo da internação, com o processo do adoecimento, e como que a gente pode fazer para melhorar esse impacto ou para amenizar o sofrimento. Acho que é o nosso principal trabalho. E, eventualmente, a equipe de saúde responsável por aquele paciente está sofrendo também. Então, é o nosso papel identificar esse nível de sofrimento. Se houver a necessidade de encaminhar algum dos nossos colegas para fazer psicoterapia, porque não é o nosso papel psicoterapeutizar nenhum dos nossos colegas, até porque
Existe uma questão ética bem importante no trabalho do psicólogo hospitalar em relação a isso, mas nada impede que a gente possa fazer uma escuta e um acolhimento inicial. E também grupos, né? Exatamente. Nos quais todos os membros da equipe possam compartilhar naquele momento um pouco como foi a sua experiência. E esse simples exercício, né, de falar, de trocar entre si, ele é muito positivo, né, no nosso dia a dia, muito enriquecedor. Porque daí também nós resgatamos a nossa subjetividade dentro de um cenário que é tão objetivo e que é tão protocolar para algumas coisas. Uhum. Bom, eu acho que a Thalita conseguiu contemplar de maneira bem ampla e profunda um tema de extrema importância no nosso dia a dia. E eu finalizo o nosso podcast parabenizando aí pelas suas informações. Muito obrigada. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.